e aprove o Senhor nos trazer aqui para compartilharmos daquilo que Ele tem colocado na nossa mesa. Isso é graça, isso é favor do Senhor. E nós vamos iniciar, esse não é o texto base, o nosso texto base vai estar lá no livro de Ruth. Mas eu gostaria de iniciar a partir de um texto que já foi lido aqui pela irmã Aninha, que se encontra lá em Efésios 4:14. Se você quiser abrir esse texto, abra, né? Caso você não esteja com a sua Bíblia aí, ou não tenha como ter acesso aí no seu celular, por não ter o aplicativo da Bíblia, mas escute com bastante atenção. Efésios 4:14, eu vou ler novamente esse versículo poderoso que a irmã compartilhou já conosco. Diz assim o texto: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Nos basta, né, só partear desse versículo. Eu não sei se todos aqui nessa noite, que estão aqui nesta noite, tem uma rota. Tem uma rota de vida, tem um planejamento, tem um propósito, tem um objetivo. Hoje eu estou aqui, mas amanhã, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que seja, o meu objetivo é estar assado, né? É estar daquele jeito. E talvez você possa dizer assim: minha irmã, mas o futuro pertence a Deus, a gente não sabe nem se amanhece vivo amanhã. Eu sei que nós temos essa imprevisibilidade e é essa, né, a magia e o encanto da vida, de nós nos rendermos completamente ao Senhor, sabendo e entendendo que só Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o que me interessa é saber se você tem uma rota. Porque aquele que não tem uma rota, aquele que não tem um propósito, aquele que não tem uma visão, que não tem um objetivo, que não tem algo que o firme, é, como diz o texto, como Paulo descreve, como um menino agitado para lá e para cá. E eu não me refiro somente à questão de propósitos profissionais ou financeiros, porque talvez, quando eu tenha feito essa pergunta, tenha sido esse o teu pensamento. Não, na minha vida profissional, daqui a 2 anos eu já tenho um propósito. Não, na minha vida estudantil, daqui a 3 anos é esse o propósito. Não, na minha vida financeira, a meta que eu estou galgando é essa, sim, eu tenho. Eu não sei se foi esse, né, o traço de vida que você colocou. E se for, é válido, ótimo, perfeito, porque aquele que não sabe onde quer chegar, né, qualquer caminho serve. E também se enquadra nesse cenário que Paulo descreve, nesse quadro que Paulo descreve. É um menino, aquele que não tem um planejamento é um menino. É o menino que a gente leva o Cauê até eu levá-lo, trazê-lo, né, de casa para cá. Ele não sabia para onde ele ia, né? De repente ele estava fazendo ali uma atividade, eu vim com a roupa e vesti, e ele não sabia. Quem tinha um planejamento era o adulto que estava cuidando dele, que no caso era eu. Paulo aqui, ele vai muito mais além que um planejamento profissional, um planejamento financeiro, estudantil, ou seja, de qual for a área. Paulo, ele vai muito mais além do que simplesmente a questão de fé, no sentido assim, hoje está numa igreja, amanhã está em outra. Ele vai muito mais além disso. A pergunta que Paulo traz, o questionamento que Paulo traz ao nosso coração através desse versículo, perguntando se nós temos uma rota. Se nós temos uma rota, ou se nós estamos sendo agitados para lá e para cá. Sabe, acontece um problema na tua casa, na tua família, e você fica atordoado, sem saber em qual direção ir, sem saber o que fazer. Às vezes é uma situação no teu casamento, às vezes é uma situação com os teus filhos, e aquela situaçãozinha ali, de repente, te dá um rodopio que você fica completamente sem direcionamento.
agitado, sem saber para onde vai. Um problema surge aqui e te joga para o lado esquerdo. O outro surge aqui e te joga para o lado direito. E assim você é levado por circunstâncias, você é jogado de um lado para o outro por desafios, por problemas, pelas tuas emoções, pelos sentimentos que todas essas situações problemáticas surgem. Será se você está sendo como esse menino, movido pelas tuas emoções? Sejam elas raiva, seja ela tristeza, seja ela decepção, seja ela ansiedade. Como é que você está se portando? Como um menino, agitado de um lado para o outro? Ou você tem uma rota? Ou você sabe para onde ir? Ou você sabe onde você quer chegar? Eu sei o propósito da minha vida. E por que eu sei o propósito da minha vida? Porque a palavra me diz. Lá em Gênesis, o Senhor registra na sua palavra dizendo que a mulher foi formada com um propósito: auxiliar o homem. Esse é um propósito da minha vida. Não é mas é um propósito da minha vida. E por mais que surjam desafios, circunstâncias adversas, esse é o meu propósito. Essa é a minha missão. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Porque se eu não entender essa rota, se eu não enxergar essa rota, se eu não tiver fé em prosseguir nessa rota, os ventos que cheguem até mim, as ondas turbulentas, os barulhos, circunstâncias problemáticas, desafios, podem me tirar dessa rota e me jogar para um lado, para o outro, e assim eu vou perdendo o foco. E assim eu vou vivendo uma vida de recomeço. Não deu certo aqui, e aí eu vou e largo e recomeço de novo. Isso é no trabalho. Não está dando certo aqui, sabe? E aí eu saio da rota, saio da minha missão e vou ser jogado para um outro lado. No meu casamento não deu certo, acabou por aqui, e aí eu vou buscar um outro casamento. E vou sendo jogado como menino para lá e para cá. Movido por circunstâncias, movido por emoções, movido por situações. Mas o Senhor, Ele tem uma rota para mim e tem uma rota para você. Existe uma rota. E é necessário que nós a conheçamos e que nós a sigamos, porque se assim não for, nós estaremos como Paulo descreve, como meninos agitados. O nosso texto está lá no livro de Ruth, você pode abrir neste livro. E nós vamos conhecer aqui, na verdade, lembrar, porque essa já é uma narrativa conhecida da igreja. Nós vamos lembrar da trajetória de um homem que se deixou levar, que se deixou ser movido pelas circunstâncias. E nós vamos ver que o fim, desse comportamento não foi tão proveitoso assim. Livro de Ruth, capítulo 2. Glória a Deus. Essa narrativa vai nos trazer à memória a história de um homem que enfrentou uma situação adversa na sua caminhada. Essa situação, a palavra descreve que foi uma situação de fome. E essa situação adversa o levou ele a sair da rota. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Essa história vai falar sobre um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, ele tinha uma rota na sua vida, como eu e você temos. Mas Elimeleque, assim como eu e você, em algum momento da sua vida, foi confrontado com uma situação desafiadora. Essa situação foi a situação de fome, como eu mencionei agora há pouco. Muitos de nós somos movidos
pela nossa necessidade. Aliás, muitos outros homens na Bíblia tiveram a sua rota, mudaram a sua rota pelas necessidades físicas, pelas necessidades básicas. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 10, cita, por exemplo, Abraão. Verso 10 do capítulo 12 diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande fome na terra. Olha o que a palavra descreve. Abraão, ele foi direcionado para a terra prometida. Abraão colocou o pezinho na rota e iniciou a sua jornada. Abraão chegou na terra prometida. Mas ao chegar na terra prometida, ali havia fome. E a palavra descreve que ele sai da terra prometida, sai da rota dele e desce para o Egito. E eu falo que esse verbo descer, que aqui é registrado, não se refere somente a uma transição geográfica, de dizer que o Egito estava em um espaço geográfico abaixo do lugar em que Abraão estava. Pode até ser, eu acredito que seja essa também a situação. Mas o que a palavra quer registrar aqui é muito mais além disso, muito mais do que uma posição geográfica. Quando o Senhor descreve que Abraão desceu para o Egito, é dizendo que ele desceu nos planos de Deus, mudou a rota, desceu o nível, foi para um lugar que não era para ele estar, foi movido pelas necessidades. E não, as necessidades físicas, elas não são motivo suficiente para me mudar a minha rota. Não. As minhas emoções, as minhas tristezas, ou o que quer que for, não é suficiente para mudar a rota que o Senhor tem planejado para mim. O texto diz assim, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estiverem, indo elas caminho afora de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, comigo. Amém? Nós vamos ficar aqui, até o verso 8, e grandes lições o Senhor traz para nós nesse texto, do verso 1 ao verso 8. Bom, percebendo que o cenário aqui descrito é bem parecido com o que nós lemos agora há pouco em Gênesis, se referindo a Abraão. Abraão foi tirado da rota por uma necessidade material, uma necessidade, posso dizer, física, porque se faltar alimento, daqui a pouco o corpo ele vai reclamar de alguma forma. E esse homem também vive essa circunstância. A palavra descreve de que a fome chegou na terra em que ele habitava. E é interessante que é descrito a terra em que ele habitava, em Belém. Em Belém. Eu não sei se você já teve a curiosidade de procurar saber o significado dessa palavra Belém, ou se você já sabe, mas Belém é a casa do pão, é a casa do pão, significa casa do pão. E na casa do pão, naquele momento, não havia pão, pelo menos o pão material não havia, a palavra descreve que havia
fome. E o texto diz que então aquele homem saiu a habitar em Moabe. Bom, se veio ao meu coração a curiosidade de buscar o que significa Belém, também veio ao meu coração a curiosidade de buscar o que significa Moabe. E Moabe, igreja, é o maior símbolo da queda de moralidade adâmica. Moabe é filho de Ló com uma de suas filhas. Moabe é o filho de Ló com as suas filhas. Todo mundo aqui conhece essa história. Que as filhas tiveram relação sexual com o pai com o propósito de que a sua descendência continuasse. Mudando assim a rota, a trajetória que tinha ali naquela linhagem. Então Moabe significa, ela é a simbologia da queda da moralidade. Então entenda que essa saída de Belém para Moabe não retrata apenas uma trajetória geográfica. Eu saí de Pedreiras e fui ali em Lima Campos. Eu fui embora de Pedreiras e agora eu vou morar ali na cidade de Lago da Pedra, de Lago do Sul. Não significa somente algo geográfico, mas uma mudança de pensamento, uma mudança de propósito. Saiu do foco. Elimeleque estava como menino e foi jogado de um lado para o outro pelos ventos da adversidade. Saiu da casa do pão e foi para Moabe. Saiu da casa do pão e foi para Moabe. E aí eu trago esse questionamento, essa autoavaliação. Eu estou saindo da casa do pai? Eu estou indo para Moabe? Eu estou saindo e eu não estou falando somente de igreja. Eu estou saindo da igreja e indo para a festa. Não é isso. Eu estou saindo da casa do meu pai para ir para Moabe. Eu estou saindo dos planos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E eu estou me entregando a Moabe. Essa é a primeira reflexão que esse texto traz para mim e para você. E é uma reflexão que é para ser feita todos os dias. Todos os dias. Quando a gente sai do lugar onde nós estamos e vamos para outro completamente desconhecido, uma cidade que você nunca foi, que você não sabe a rota, você liga o GPS e você acompanha aquele GPS até chegar no local. A não ser que você já conheça a rota. E aí você, não precisa mais, desliga, daqui em diante eu já sei. Mas caso não seja essa a situação, até o teu destino final, o GPS, ele está ligado. E assim deve ser conosco todos os dias. Ei, onde é que eu estou? Para onde eu vou? Onde é que eu quero chegar? Para onde eu não quero ir? Eu estou na casa do pão. Eu não quero ir para Moabe. E ser vigilante para que a rota ela não seja mudada por nenhuma adversidade. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Mas a rota de Elimeleque foi alterada. Ele mesmo alterou. Ele mesmo alterou a sua rota. Eu não sei se ele estivesse na casa do pão, em Belém, se haveria vida para ele por mais tempo. Se os filhos dele viveriam por mais tempo. Se ele iria conhecer os filhos dos filhos dele. A palavra não descreve como seria a vida deles se eles continuassem em Belém, na casa do pão. Sabe por que ele não descreve? Porque quando eu e você mudamos essa rota, essa trajetória, aquele plano, ele não existe mais. Você perdeu, né? Não existe mais. Você perdeu. Então você nunca vai poder imaginar, nossa, como é que eu estaria profissionalmente se eu não tivesse saído da rota? Como eu estaria no meu casamento se eu não tivesse desistido dele? Como eu estaria se o meu pensamento nunca tivesse desviado desse propósito que o Senhor sempre colocou? E pelo medo,
problemas e pelos desafios. Eu mudei o meu foco, eu mudei a minha forma de pensar. Você não tem mais como conseguir materializar isso que você mesmo alterou. É descrito aqui na narrativa que nós lemos apenas a rota que foi traçada. E para Elimeleque não foi tão boa assim. A palavra descreve que ele morreu ali em Moabe. E eu acredito que essa morte não foi simplesmente por ele ter chegado em Moabe, mas por ele não ter conseguido sair dessa cidade. Porque ele poderia ter feito o caminho de volta, assim como Noemi, a sua esposa, a mulher que ficou viúva, refez. Ela refez o caminho. Ela voltou à casa do pão. Elimeleque poderia ter feito isso? Sim, ele poderia ter refeito o caminho, ter voltado. Mas como esse não era o propósito dele, ali ele morreu. Porque em Moabe não há vida. Porque em Moabe não há esperança. Porque em Moabe não há promessa. Porque em Moabe não há bênção de Deus. Porque Moabe é apenas um lugar que te leva para o precipício. Por isso que Elimeleque ali morreu. Por isso que a sua trajetória terminou ali em Moabe. Porque Moabe não é a casa do pão. Em Belém sim é a casa do pão. Em Belém sim haveria nutrição para ele se manter vivo. A palavra do Senhor descreve que não somente Elimeleque morreu, mas também seus 2 filhos. Não somente Elimeleque morreu, mas também seus 2 filhos. A minha decisão, a tua decisão, meu irmão, minha irmã, atinge não somente a você, mas também outras pessoas, principalmente se você é um pai de família, principalmente se você é uma mãe de família. Vai atingir outras pessoas. Se você for para Moabe, não somente você vai para Moabe, seus filhos o acompanharão. A sua linhagem também acompanhará. E o fim será o mesmo que você terá: morte. Porque em Moabe não há vida. Mas essa mulher chamada Noemi, ela, depois que perdeu o seu esposo, que perdeu os seus filhos, teve a coragem de refazer o caminho e voltar para a casa do pão. É interessante que essa narrativa ela traz alguns personagens. E esses personagens, eles estão aqui descritos, cada um representando algo, porque há uma mensagem, não é somente uma história de amor. Porque quem conhece o livro de Ruth vai saber que ela é uma narrativa que vai contar sobre Ruth, o encontro de Ruth e Boaz, aquele que remiu Ruth. E aí é contada, é uma história, né, com todo um encanto, porque há um romance ali. Mas o livro de Ruth, ele não é somente um livro que conta uma linda história de amor. Na verdade, só que é uma história de amor não entre Ruth e Boaz, mas uma história de amor entre Deus e aquele que decide voltar à casa do pão. Noemi, aqui ela representa o Espírito Santo, que vai conduzir a igreja até Jesus. Percebe que Noemi é a personagem que se levanta, volta, refaz o caminho, levando com ela suas 2 noras, Orfa e Ruth. Não é isso que o Espírito Santo hoje faz conosco? Nos conduz, nos direciona, nos mantém na rota. Ele é quem está ali nos guiando, levando-nos para o nosso remidor, que não é Boaz, como aqui na narrativa, mas é Jesus. Malom e Quilion, que são os filhos de Elimeleque, que morreram também em Moabe, têm nomes com significado bem interessante que faz todo sentido e que faz todo sentido a essa narrativa. Malom significa doente, Quilion significa falecimento. Eu não sei quem eram esses jovens, mas
em Moabe, nessa condição, porque Moabe vai muito mais além do que uma posição geográfica, esses dois homens estavam nessa condição de pessoas doentes. E aquilo que é doente fica em Moabe, não volta para a casa do pão. E aqueles homens ali ficaram morrendo também. E Noemi se levanta e começa a conduzir Orfa e Ruth. Orfa e Ruth. E nós lemos até o momento em que Noemi se volta para essas duas mulheres, para essas duas meninas. A palavra do Senhor diz que indo elas caminhos de volta para a terra de Judá, Noemi faz uma proposta para elas. Diz assim: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Noemi se volta para aquelas duas meninas que decidiram fazer o percurso de volta à casa do pão, mesmo sendo elas estrangeiras, não pertenciam a Belém, mas aceitaram esse convite de seguir Noemi, de seguir o Espírito Santo. Assim como eu e você um dia também decidimos seguir o Espírito Santo. Aceitamos o convite, nos levantamos disposta a seguir o Espírito Santo, a seguir essa rota, a seguir esse GPS da nossa vida e partir caminho afora, vivendo assim o trajeto que o Senhor tem para nós. Orfa e Ruth também fizeram as mesmas coisas. Elas tinham aceitado junto com Noemi, estavam no caminho, estavam no processo. Mas em um dado momento Noemi faz esse convite, dá esse direcionamento de desistência. É como se elas dissessem: ei, tu tens certeza? Vocês têm certeza que vocês vão continuar? Eu sei que vocês decidiram um dia se levantar e fazer o caminho de volta. Eu sei que vocês decidiram um dia sair de Moabe e caminhar em direção à casa do pão. Mas vocês têm certeza que não querem voltar? Vocês têm certeza que querem continuar o processo? E diante desse posicionamento de Noemi, às vezes a gente fica assim: nossa, essa mulher então não pode representar aqui nessa narrativa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos encoraja, é aquele que nos motiva. Como pode então ele fazer uma proposta dessa para que essas mulheres desistam? Para que essas mulheres fiquem pelo meio do caminho? E sim, amados, há momentos na nossa vida em que o Senhor faz exatamente como Noemi estava fazendo com essas duas mulheres. Ei, tu tem certeza que tu aguenta? Tu tem certeza que tu aguenta continuar na rota, mesmo que no caminho haja fome? Tu tem certeza que tu quer continuar na rota, mesmo que nessa rota haja tristeza, haja decepção, haja sentimentos que podem de alguma forma te abalar? Tu tem certeza que quer continuar? Porque essa rota não é fácil. Essa rota representa o meu retorno para o céu. E a própria palavra do Senhor vai dizer que esse caminho é estreito e poucos passam por ele. Não é esse o alerta que a palavra do Senhor também faz a nós? Não é assim que o Senhor também diz para mim e para você: você tem certeza? Porque o caminho é estreito. E esse caminho estreito não significa somente um caminho cheio de limitações. Ah, tu não pode beber, tu não pode ir para a festa, tu não pode fumar, tu não pode fazer isso, fazer aquilo. Não significa um caminho de limitações, mas significa um caminho em que você vai renunciar às tuas emoções. As tuas emoções. Porque há crentes que enchem o peito e dizem assim: ó, eu não vou para a festa, eu não bebo, eu não fumo, então beleza, tá tudo ok comigo. Mas o coração tá cheio de raiva, o coração tá ressentido, o coração tá angustiado, o coração tá ansioso. Esse caminho é estreito. Não é porque tira festa, porque tira bebida, porque tira o cigarro, porque tira isso e aquilo. Não! Esse caminho é estreito porque para você percorrer ele, você tem que abrir mão do teu eu.
das tuas emoções. Tem que abrir mão daquilo do teu próprio eu. Porque por mais que ventos possam surgir no meio do caminho, você, não importa o que você sinta, você está de olho no GPS, você está de olho na rota da tua vida, no propósito da tua vida, e você continua caminhando, independente de quão fortes sejam esses ventos. E quantas vezes o Senhor, né, não nos aperta, tu tem certeza que tu vai continuar, né? Às vezes a mulher, ela está fazendo raiva e você fica ali, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu continuo essa trajetória? Isso aí é arrochando no sentido, tu tem certeza que tu dá conta? Às vezes é o marido, né, que faz esse papel de fazer a raiva, de colocar um peso muito grande sobre tuas costas, e você fica, meu Deus, será que eu dou conta dessa missão? Eu vou desistir, eu vou sair, né? Os ventos começam a ficar fortes, você começa a olhar para um lado, olhar para o outro. Mas se você entender a rota, se você visualizar a rota, se você continuar seguindo o GPS, a tua resposta, a minha resposta vai ser a que Ruth deu. Não, eu não. Eu vou aonde tu fores. É assim que ela diz lá no verso 16. Não me insistes para que te deixe, me obrigues a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, desse caminho eu não saio, eu vou para a casa do pão, eu vou para Belém. Ruth, ela representa essa nova natureza decidida, encorajada, impulsionada a viver a trajetória que o Senhor tem para ela. Órfã, ao contrário, representando a natureza adâmica, caída, fraca, ela não. O verso 14 diz que, chorando em alta voz, Órfã com um beijo se despediu da sua sogra e voltou. Chorando em alta voz. Quantas vezes, né, nós não tomamos decisões sentindo na pele isso, sabendo que não é o certo, chorando, mas não abre mão e volta para Moab e decide fazer a sua própria rota e decide fazer o seu próprio percurso e decide fazer o seu próprio caminho. E a reflexão que eu trago para vocês, fazendo esse paralelo entre Órfã e Ruth, é quem eu sou. Quem eu sou na trajetória da minha vida, no percurso da minha vida. Eu sou órfã, que age como um menino jogado de um lado para o outro pelos ventos fortes. Ou eu sou Ruth, que continua, que persevera, que consegue visualizar ali, completar esse trajeto, por mais que a dor da perda, né, dor no seu coração, por mais que venham questionamentos, por que eu? Por que eu fiquei viúva? Por que eu sofri isso? Por que eu aquilo? Mas ainda assim mantém o seu foco na rota, no percurso, no objetivo. Quem sou eu? Eu sou órfã ou eu sou Ruth? Eu sou órfã ou eu sou Ruth? Eu não sei em qual desses personagens você se enquadra, mas espero em Deus que a tua decisão hoje, independente de onde você consiga se enxergar, seja de decidir ser a Ruth. Se você for hoje está sendo órfã, que você decida ser a Ruth. Se você hoje está sendo Ruth, que você decida continuar sendo Ruth. Que você continue decidindo ser Ruth, seguindo para Moab, para a casa do pão, seguindo para Belém, a casa do pão, e deixando Moab. E lá todas as coisas que lá pertencem e não a mim. Que eu e você decidamos, né, continuar o nosso percurso. E aí eu vou novamente fechando aqui
o versículo que a irmã também leu, né? Lá em Romanos 12, que fala sobre a transformação da mente. Porque você, diante de tudo isso, pode perguntar assim: como? Mas como eu vou conseguir suportar esse processo? Como eu vou conseguir chegar lá do outro lado? A palavra nos diz como. Lá em Romanos 12, o verso 1, o que diz? Alguém pode abrir aí no texto e fazer a leitura? Romanos 12. Verso 2. 12, verso 2. Alguém em alto e bom som. O que diz? Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com aquilo que o mundo dita. Não vos conformeis com o que a gente vê todo dia, com o comportamento que a gente vê todo dia, com as roupas que a gente vê as pessoas vestindo todo dia. Não vos conformeis com nada disso, a ponto de querermos estar parecido com as pessoas lá fora, a ponto de querermos repetir o comportamento das pessoas lá fora, ao ponto de querermos trazer para a nossa vida uma rota que não é nossa. Não vos conformeis com este século. Pelo contrário, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A todos os dias, tenta alinhar a tua mente à mente do Senhor, ao coração do Senhor. Visualizando a rota, o caminho, o trajeto que Ele tem para você. E existe uma promessa nesse versículo, no final, que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu transformo a minha mente, se eu renovo a minha mente, se a minha mente não sai do foco, eu tenho uma promessa. Qual promessa? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a promessa? Viver o percurso, o trajeto que o Senhor tem para mim. Qual a promessa? Viver os planos que o Senhor traçou para mim. Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se você acredita que a vontade do Senhor é agradável, é perfeita, é boa, nos levantemos então e continuemos na rota que Ele traçou. Não saia dela. Não desça para Moabe, não desça para o Egito. Por mais que a fome chegue, por mais que os desafios se levantem, por mais que venham fortes ventos, não se desvie. Não saia da rota. Amém? Se coloca de pé. Nós vamos orar ao Senhor e a nossa oração vai ser nesse sentido.